E aí, pessoal da Escola João Eugênio, meu nome é Márcio, eu sou aqui do grupo de pesquisa de extensão da Pontifícia Universidade Católica e hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre uma parte do ECA. E essa parte ela está muito relacionada com o tema da família, tá? E todos nós sabemos que a família ela é o núcleo de toda a sociedade. Independente do tipo de família que você tiver, seja ela natural, substituta, ou até a expandida, né, que é as que nós vamos abordar no dia de hoje. E, para começar, eu gostaria de compartilhar um slide com vocês. Aqui. Aqui. Nós temos três espécies de família para o ECA. A primeira delas é a família natural. Qual que é a sua conceituação? A família natural, ela é aquela formada por laços consanguíneos, por consanguinidade. Ou seja, é necessário haver um parentesco, uma descendência realmente de sangue. Aqui é aquele pai e mãe biológicos mesmo. A família extensa ou ampliada é aquela que engloba todos os outros familiares, sejam tios, avós, até por um laço de afinidade também. E a família substituta, a sua conceituação eu vou dar um pouco depois que eu começar a apresentação. Que o reconhecimento de filiação por parte dos pais, eles podem reconhecer os filhos a qualquer tempo. A qualquer tempo, seja um filho com 2, 5, 10, 15 anos, eles vão poder reconhecer o filho, conjunta ou separadamente. O que isso quer dizer? Tanto a mãe pode reconhecer o filho sozinha ou o pai. Isso não impede que exista uma relação de filiação. E esse reconhecimento, ele é um direito personalíssimo. O que isso quer dizer? Um direito personalíssimo é aquele que só pode ser exercido por aquela pessoa, por uma pessoa, por aquela pessoa. Não existe, nenhuma outra pessoa, seja descendente, ascendente, não pode exercer esse direito por ela. A família substituta, ela se dá por meio de guarda, tutela ou adoção. E essa espécie de família, guarda, tutela ou adoção, elas servem para resguardar os direitos das crianças, ou seja, das crianças e dos adolescentes. A guarda, tutela e adoção, os próprios nomes já nos remetem a um cuidado. A guarda, por exemplo, montar guarda em frente a uma criança, protegê-la. A tutela também, assim como a adoção. A família substituta a colocação de uma criança em uma família substituta, ela se fará mediante guarda, tutela ou adoção, como eu já disse, independente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos dessa lei, que seria o ECA. O que isso quer dizer? Independente da situação jurídica da criança ou adolescente. Essa colocação em família substituta, ela pode acontecer tanto da família natural para uma família substituta, quanto de uma família expansiva, por exemplo, um tio cuidando da criança, ou também entre famílias substitutas, não necessariamente precisa ser da natural para substituta, pode ser uma família substituta e se passar para outra família substituta. E sempre que possível, o adolescente ou a criança será previamente ouvido por uma equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Ou seja, se uma equipe interprofissional de psicólogos, de médicos ou até de especialistas, sociólogos e como, até antropólogos, como a gente vai ver um pouco mais à frente, pode fazer esse acompanhamento da criança, para ver se ela realmente tem interesse, se isso seria
viável mesmo, se resguardaria o bem da criança mesmo, que é isso que todos nós buscamos. E ela terá sua opinião devidamente considerada. Mas é óbvio, se, por exemplo, em uma situação de abuso sexual, mesmo se a criança quiser permanecer com os pais, ela não poderá permanecer, porque isso não é efetivamente o bem da criança. E eu coloquei aí embaixo uma observação, que a partir dos 12 anos, essa criança ela terá sua opinião considerada ainda mais, mesmo que não seja absoluto. E também não é um princípio absoluto, que a partir dos 12 anos você pode exercer seus direitos, nada disso. É apenas uma marca relativa, que ela pode ser relativizada de acordo com o desenvolvimento e maturidade da própria criança. E nessa apreciação do pedido de guarda, tutela ou adoção, ela será avaliada a afinidade e o parentesco que a criança tem com a pessoa que deseja essa guarda, tutela ou adoção. E essa afinidade, ela serve para diminuir os impactos psicológicos que que essa situação desconfortável possa causar para a criança. Ou seja, um tio tem preferência a um terceiro estranho. Seria basicamente isso. E também os grupos de irmãos, ou seja, se existem irmãos que nasceram juntos, de mesmo pai, mesma mãe, essa situação, eles, é, salvo exceções, eles não podem ser separados. Aqui eu trouxe uma exceção, salvo comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa. Isso também acontece buscando preservar esses laços de afinidade que as crianças têm entre si. E essa situação também, esse procedimento, ele não pode acontecer de uma forma brusca, não pode chegar impondo a uma criança que ela, no próximo dia, ela já estará em outra família. Não. Isso acontece por meio de uma preparação gradativa, aos poucos, e acompanhamento posterior de que tenha sido feita essa transferência, realizados pela equipe interprofissional. Mais uma vez, entrando na importância das várias áreas profissionais para o bem-estar das crianças. Aqui vamos um caso curioso. E se a criança for indígena? E se a criança for indígena ou proveniente de uma comunidade remanescente de quilombo? Ela tem, obviamente, outras necessidades, outra cultura e provavelmente não se adequará muito bem a todas as imposições que nossa sociedade possa fazer a ela. Então, aqui o ECA ele traz uma possibilidade ou até uma obrigação de respeitar a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como as suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Ou seja, desde que não contrarie os princípios da dignidade da pessoa humana, ou, um exemplo, desde que a comunidade não seja uma ameaça para as outras pessoas, desde que elas se mantenham com a sua cultura, mas não afetem outras, é plenamente justificável. E que essa colocação familiar ela ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Exatamente, como eu já disse, busca evitar o máximo de dano causado à criança, dano psicológico principalmente. Aqui acontece também a intervenção do órgão federal responsável pela política indigenista, que esse acompanhamento de crianças indígenas e até por antropólogos, como a própria lei traz. E não existe também o depósito de uma criança a um terceiro.
Por quê? Se o juiz confia a guarda, a tutela ou a adoção de uma criança para para uma determinada pessoa, para uma determinada família, ela não pode se desfazer dessa criança se indevidamente. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa, né? É como um objeto que eu posso acabar com essa relação de um dia para o outro. Não, existe a guarda, existe a tutela, existe a adoção. São coisas extremamente sérias que, que acontecem nos dias de hoje e tão importantes para as crianças. E agora eu encerro a minha apresentação e passo a palavra ao João Lucas, que também abordará alguns assuntos pertinentes. Muito obrigado, Márcio. Olá, pessoal. Estamos aqui agora, né, voltando, e eu vou dar prosseguimento ao assunto para a gente falar sobre as modalidades de colocação em família substituta. Mais especificamente da guarda e da tutela. A adoção, por ser bem complexa, a gente não vai tratar nesse momento, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela, sim, dar uns spoilerzinhos. Vou compartilhar com vocês também um PowerPoint aqui, para bem bonitinho. E vamos lá. Bom, primeiramente, guarda e tutela. Vamos falar sobre a guarda. O que é a guarda? Cabe a gente diferenciar também o que é a guarda enquanto direito e dever dos pais e a guarda judicial. Bom, a guarda é aquele zelo que os pais têm que ter com seus filhos, a proteção, o dever de proteger, o direito de estar com eles também. Tudo isso envolve a guarda. E até nesse sentido, que seria no sentido de direito e dever dos pais, a gente tem, por exemplo, a guarda compartilhada, quando os pais se divorciam, né? Então, eles têm que compartilhar a guarda, dividir o zelo, dividir a proteção, dividir o tempo deles, né? Então, isso é muito importante. Porém, eu vou tratar aqui especificamente sobre a guarda judicial. E o que é a guarda judicial? A guarda judicial é uma medida que visa regularizar uma situação de perigo, de risco, de ofensa à dignidade daquela criança ou daquele adolescente. Então, essa guarda vai acontecer judicialmente e o juiz vai dar o poder de guarda a uma pessoa que a gente denomina de guardião. E esse guardião vai cuidar dessa criança, a criança, adolescente vai morar com esse guardião, como se pai fosse. Porém, diferentemente da tutela e da adoção, a guarda ela é temporária e excepcional. Ela não é uma medida fim. Ela é um meio. Então, a guarda tende a levar ou a tutela ou a adoção. Ela não é definitiva. Isso é muito importante. Ela é só mesmo para regularizar uma situação que não pode continuar acontecendo, de maus tratos, por exemplo. Então, a gente tem que tirar aquela criança daquele ambiente que ela está sendo maltratada e colocar ela com um guardião, até que esse próprio guardião a adote ou outra pessoa a adote, por exemplo. Tem muita gente que discute, por exemplo, o acolhimento familiar versus o acolhimento institucional. Alguns doutrinadores falam que o acolhimento institucional, então, quando não é uma família que recebe a guarda dessa criança, mas sim uma instituição, isso não seria propriamente uma guarda. E porque a instituição em si não pode ter a guarda da criança, né? E simplesmente representá-la de maneira muito parecida, mas não seria a mesma coisa, né? Porque falta aquele carinho, falta o zelo, falta essa figura, até mesmo paterna, né? Então, isso é uma discussão que se tem bastante. Como eu estava falando, já que a guarda é uma situação excepcional e temporária, ela pode conviver com o poder familiar. O que eu estou falando, gente? Estou falando grego? Não, vou traduzir para vocês. O que significa? Vamos supor que existe um procedimento de investigação de maus tratos de uma criança, mas ainda não foi dada uma sentença, uma decisão definitiva falando que os pais perderam o poder familiar, ou seja, perderam qualquer poder, qualquer vínculo que tem com os filhos. Então, enquanto esse processo ainda está ocorrendo,
a gente pode suspender o poder familiar, ou até mesmo não suspender, mas tirar a criança do convívio. Então, os pais vão continuar tendo o direito, por exemplo, de visitar essa criança e o dever de, por exemplo, pagar alimentos, porém, essa criança não vai mais estar convivendo com eles. Vai ser nomeado um guardião para cuidar dessa criança. Então, por isso que a guarda pode conviver com o poder familiar, nesse sentido, de os pais continuam podendo visitar, e ainda têm direitos e deveres em relação à criança. É necessário também salientar que a guarda dá ao guardião o direito de se opor-se a terceiros, inclusive os pais. O que significa? Por mais que a guarda respeite e possa conviver com o poder familiar, o guardião é que tem a palavra final. Se os pais e o guardião não concordam, por exemplo, quem tem a palavra final é o guardião. Ele pode opor-se, estar contrário à própria opinião dos pais nesse sentido. É, outra coisa legal é pensar, bom, se a guarda é temporária e excepcional, o guardião então pode ir, tipo, ai, não quero mais ser guardião. Não, gente, não é assim. Até porque, como o nosso amigo Márcio já falou, a criança não é um objeto, o adolescente não é um objeto. Então, qualquer mudança na guarda só pode acontecer mediante decisão judicial. Não é assim, não quero mais ser guardião e pronto, final. Não, a criança precisa de estabilidade e tudo mais. Aliás, gostaria de citar aqui um exemplo um pouco diferente, que é a guarda em caráter excepcional. Aqui a gente não tem a guarda como uma medida para prevenção ou para regular uma situação de vulnerabilidade. Não. Aqui a gente tem um convívio completamente pacífico com o poder familiar. E vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um casal resolve viajar, passar 2 meses na Europa. Olha que chique. Só que eles têm um filho pequeno e esse filho não vai poder ir junto por conta de escola e tudo mais. Então eles nomeiam o tio desse filho como seu guardião. Então, durante o prazo que os pais estão na Europa viajando, esse tio vai ser o guardião da criança, ele vai poder cuidar dessa criança e tudo mais. Então, nesse exemplo, logicamente, os pais continuam com o poder familiar, não existe nenhum conflito aqui. Mas, por questão de conveniência, esse tio vai ser o guardião por um tempo. Obviamente que para isso ocorrer, é necessário que tenha um motivo claro e existam requisitos, né? Os pais não podem dar a guarda dos seus filhos de qualquer forma, de qualquer maneira, para qualquer um. Não é assim. Mas é basicamente isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tutela. Primeiramente, o que é a tutela? Gente, a tutela, diferente da guarda, ela já é uma medida fim, ou seja, ela vai por fim a uma situação aí de vulnerabilidade dessa criança e acabou por aqui, não se tem mais o que falar. Justamente por isso, ela não pode conviver com o poder familiar, como eu estava falando. Por quê? Já que ela é uma medida fim, ela já pressupõe a perda do poder familiar, ou pelo menos a suspensão dele. Não pode haver convivência. O tutelado, quando estiver com o seu tutor, o tutor vai ser como se pai fosse, entendeu? Não, não pode mais existir a possibilidade dessa criança voltar para os seus pais. Não, aqui já é uma situação definitiva. A tutela, os casos mais assim, visíveis de tutela é quando os pais morrem, por exemplo. Os pais da criança morrem, geralmente no próprio testamento eles nomeiam um tutor. Então, o tio, por exemplo, vai ser o tutor. Então, até completar a maioridade, o tio vai cuidar dessa criança e tudo mais. Os pais morreram, não tem mais poder familiar. O poder familiar acabou com a morte deles. Por isso que a tutela não pode conviver com o poder familiar, diferente da guarda, justamente porque ela é uma medida fim, ela é um fim em si mesmo. É, e isso é muito importante salientar. Aliás, também a tutela não pode ser deferida para qualquer um. Existem requisitos para a tutela, do mesmo jeito que eu falei para a guarda. Então, só para citar aqui, o nosso Código Civil fala, por exemplo, que aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens não podem ser tutores, aqueles que foram condenados por crime de furto, roubo, estelionato. Então, aqui existem certos requisitos. Os próprios pais não podem nomear no testamento qualquer tutor. Não, existem requisitos para isso. A tutela e a adoção são medidas fins, diferente da guarda. Mas então, o que diferencia a tutela da adoção? Bem, a adoção
você realmente está incluindo a criança na sua família. Ela vai ter direito ao seu nome, a tudo mais. Na tutela, ela ainda vai continuar podendo manter o nome de seus pais e tudo. Até porque, ó, vamos supor, no exemplo que os pais morreram, essa criança cresceu com eles e tudo mais. Então, ela não vai perder a memória, esse vínculo afetivo com os seus pais. Então, isso é uma diferença muito importante. E outra, a tutela, por mais que ela seja uma medida fim, ela não é definitiva. Ou seja, ela pode ser revogada, ela pode acabar, entendeu? Acaba também quando o menor atinge 18 anos, acabou a tutela ali. Já a adoção, não. Você adotou, vai ser seu filho para sempre. Não existe isso. Ela é definitiva e tudo mais. Além disso, como eu falei, a tutela ela pode ocorrer com a suspensão do poder familiar. Então, o poder familiar está suspenso devido a maltratos e tudo mais. Então, essa criança vai ficar com um tutor. Não sendo necessária a total perda. A total perda do poder familiar ocorre na adoção, porque realmente a criança foi adotada, acabou completamente qualquer tipo de vínculo que ela tinha com os seus pais anteriores. Então, essas são as diferenças básicas entre a tutela e a adoção. Para finalizar, gente, que nem eu falei, que eu ia falar um pouquinho sobre a adoção, eu vou falar sobre um crime, na verdade. A adoção à brasileira. O que é essa adoção à brasileira? É um crime, que nem eu disse, previsto no artigo 242 do Código Penal. E ela ocorre porque, gente, no Brasil, a burocracia é muito grande. E eu acho que, assim, também é necessário que haja uma burocracia muito grande para que se adote uma criança, porque é algo muito sensível e tá lidando com uma criança, com um adolescente aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, quando acontece alguma coisa, não quer passar por todo esse trâmite, vamos supor, vou dar um exemplo de adoção brasileira. Um casal tem um filho, não tem condição de sustentar. Chega num casal de amigos e fala: Olha, vocês adotam essa criança? O casal fala: Adoto, lógico. Então, esse casal pega essa criança, registra como se fosse filho deles. Entendeu? É como se tivesse acontecido um parto em casa, por exemplo. E justamente isso é um crime porque priva aquele recém-nascido de saber da sua origem, de saber quais são os seus verdadeiros pais. Então, realmente é um tema sensível. Porém, o juiz, gente, no caso concreto, ele pode deixar de aplicar pena caso ele veja que não houve um comércio de bebês, não houve uma venda, e sim uma relação de vínculo, uma relação de confiança entre os dois casais, uma relação de fraternidade, de ajuda e tudo mais. Mas isso é caso a caso, é casuisticamente, não tem como falar no geral, não tem como prever o que vai acontecer. Então tem que tomar muito cuidado com essa situação, sim. Além disso, gente, vamos supor que lá na frente essa criança, esse adolescente descubra que foi adotado dessa maneira irregular. Aí tem todo um processo. E aí, vai voltar o nome dos pais originais no registro de nascimento dele? Então, depende. Porque o menor, que nem eu coloquei no nosso slide aqui, não pode ser privado dos direitos que lhe seriam devidos se o vínculo tivesse sido criado de maneira irregular. Ou seja, se aquele vínculo tivesse sido criado de maneira regular, os nomes dos pais adotivos contariam na sua certidão. Então, eles podem continuar constando, se a pessoa assim desejar, obviamente. Agora, se ela desejar realmente ter a sua filiação original no registro, ninguém pode impedir ela de alterar o seu registro para que conte o nome do pai e da mãe originais. Bom, gente, eu acho que deu para dar uma passada aí por cima desses institutos, da tutela, da adoção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Falamos aí bastante, né, sobre família substituta e tudo mais. Esperamos aí voltar em breve com mais aulas. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. E é isso, nos vemos aí na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.